boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Mais uma vez estamos aqui na Casa do Advogado da OAB de Pinheiros, nesse momento dando continuidade às atividades da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB de Pinheiros, e hoje vamos falar de mais um tema muito importante, que vai ser a advocacia e a contabilidade básica, as melhores práticas contábeis para as sociedades de advogados e advogados autônomos. Antes, eu preciso agradecer toda a diretoria da casa, capitaneada pelo Dr. Paulo Sérgio Uchoa Fagundes Ferraz de Carvalho. Preciso parabenizar também o presidente da Comissão de Cultura e Evento pelo todo o apoio que vem nos dando. Inclusive, parabenizo ele pelo dia de hoje, que é aniversário dele, por isso que ele não está aqui, e por isso que eu estou aqui também pilotando essa máquina, aprendendo a pilotar essa máquina, e não posso deixar também de parabenizar os 40 anos da OAB de Pinheiros. Na data de ontem, comemorou-se 40 anos da fundação da casa, e teve a sede, a nova sede inaugurada na semana passada como presente. Hoje nosso tema vai ser apresentado pela Cibele, que eu vou agora pegar aqui, que eu esqueci de pegar o mini currículo dela, porque ela foi muito generosa comigo. Tá aqui, ó. Tá aqui já, tá na tela. Já está na tela? Tá na tela. Olha que maravilha. Se você quiser dar um F5 aí, então eu leio tudo sem óculos. Opa! A Cibele Costa, ela é advogada, contadora, ela é especializada em gestão estratégica de negócios e é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade daqui de São Paulo. Se quiser fazer mais algum comentário sobre o seu currículo, que gentilmente você resumiu, você fique à vontade. Eu vou te dar a palavra, você fique com ela, e a gente ficou combinado que todas as perguntas poderão ser feitas no chat, e ao final eu vou dar uma lida, e conforme for a pergunta, eu abro para a gente abrir o debate e dar um seguimento. Cibele, muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Seja bem-vinda à Casa de Pinheiros, te aguardamos aqui em outras oportunidades, inclusive. A palavra está contigo. Obrigado. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Obrigada, Inês, pela indicação. É um prazer enorme estar com vocês essa noite para poder expor aí algumas questões sobre a sociedade de advogados, os advogados autônomos, os associados, né? Algumas questões aí que possam causar dúvidas, enfim, curiosidades, e eu fico aí à disposição para, no final, responder as perguntas. Estou deixando as perguntas para o final, porque a apresentação ficou um pouquinho grande, né? Mas eu procurei ser o mais abrangente possível, e acredito que o material está bem completo. Eu vou deixar à disposição aí com o Sérgio, né? Se ele quiser depois divulgar de alguma forma, enfim, fica à vontade. O material eu fiz para uso de vocês mesmos, tá? Eu fiz aqui uma agenda, né? Só para a gente ter ciência do que eu vou expor, né? A questão do conceito de autônomo profissional liberal, quais são as obrigações fiscais tributárias que os advogados profissionais liberais estão sujeitos, né? E aí dividir por trabalhista, por federal, municipal, os cuidados com a malha fina, né? O imposto de renda à pessoa física do advogado. E depois, na parte de pessoa jurídica, né, as etapas da abertura do escritório, a diferença entre tipo jurídico e opção tributária, os tipos jurídicos possíveis, opção tributária, o planejamento tributário, os tipos de sócio, tributação sobre a remuneração dos sócios, a figura do advogado associado, as obrigações decorrentes da abertura de um CNPJ. Então, assim, vai ser uma jornada para que, ao final, espero obter aí a clareza de todos vocês, mas se não for possível, fico aberto aí a todos os questionamentos. Então, primeiro,
a questão, né, do conceito de autônomo com profissional liberal, né? O autônomo é gênero e o profissional liberal é a espécie. O profissional liberal é aquela pessoa que trabalha por conta, porém ele tem uma formação específica, ele tem uma formação intelectual, né, que o define como profissional liberal. E eu estou fazendo essa distinção, né? Na verdade, essa conceituação, porque na legislação tributária não se fala em profissional liberal, se fala em autônomo. Então, para a gente, quando a gente vê na legislação autônomo, profissional liberal, a gente vai entender isso como, sim, um sinônimo, tá? E não como espécie. E a questão, né, por que os advogados são profissionais liberais? Porque existe a regulamentação da nossa profissão pelo Estatuto da OAB e o Código de Ética dos Advogados. E quais são as obrigações fiscais e tributárias que os advogados estão sujeitos enquanto autônomos, né, enquanto pessoa física, né? Então, na parte previdenciária, o autônomo ele é considerado contribuinte obrigatório do INSS e tem que fazer o recolhimento da sua contribuição quando prestar serviço para pessoa física na alíquota de 20%. Já estou pulando lá para o A2. Então, no A1, a gente vai ter, né? Quando o tomador do serviço do advogado for pessoa jurídica, então, por exemplo, quando for um advogado associado, por exemplo, ele vai estar sujeito... Oi? Vou te interromper um pouquinho, mas a sua apresentação ficou travada. Eu acho que você vai ter que dar um atualizar aí. Talvez habilitar a edição para ela poder acompanhar você. Deixa eu dar um stop e começar de novo. Vocês estavam aonde? Estava lá no início? Vocês estavam em qual tela? Eu acho que você vai ter que habilitar a edição, aí em cima, habilitar a edição, para poder acompanhar a sua fala. Não, qual tela está na que vocês primeira estão vendo? tela, você não mudou a tela, você está na primeira tela, só com o nome do... Para mim, na minha tela está aparecendo. Espera um pouquinho, deixa eu fechar tudo. Pede para compartilhar. É compartilhar a sua tela, então. Agora vai ali em cima, está escrito habilitar a edição. Está vendo? A barra marrom. Modo de exibição protegido. Um pouquinho mais para cima. Aí, nessa barra aqui do lado direito agora. Habilitar a edição. Para baixo. Na barra marrom. Aí, agora vai para a sua direita. Perdão, clica aqui. Aí você pode dar um F5 aí que já vai... Espera um pouquinho. Era do próprio PowerPoint, né? Que ele estava travado. Isso. Agora você compartilhou certinho, pode dar um F5 que já fica... Aí, agora sim. Desculpa interromper. Que isso? Então, vamos lá. Eu já falei, então não vou voltar, senão vai ficar uma coisa enjoativa. Então, eu estou, só para vocês poderem acompanhar, falando o quê? Das obrigações fiscais e tributárias. Então, pela Previdência, né, o trabalho autônomo do advogado, ele está sujeito à contribuição previdenciária. E aí tem uma diferença. Quando o tomador de serviço for a pessoa jurídica, essa alíquota do INSS é de 11%, limitado ao teto previdenciário, que hoje está na faixa aí dos 6.433,57. E aí, o que acontece? Quando esse tomador, pessoa jurídica, toma esse serviço desse advogado, ele vai reter os 11%, né, no RPA, e vai fazer o recolhimento e vai fazer esse repasse através da CEFIP, que é uma obrigação acessória do INSS, onde vai informar os dados do advogado, porque esses 11% que o advogado está sendo retido, isso vai entrar como cômputo para a aposentadoria dele, isso vai somar o montante, né, de contribuição previdenciária para ele.
E aí, o que acontece? Vai ter também, né, a pessoa jurídica que está tomando esse serviço, ela vai pagar os 20% sobre esse trabalho autônomo, tá? Vamos lá. Quando o tomador do serviço for pessoa física, a alíquota já é diferente, ela é de 20%, também limitada ao teto previdenciário. E o recolhimento é feito pelo próprio advogado naquela guia de GPS avulsa, né? Vencendo aí todo dia 15 do mês. E aí, pensando no seguinte, né? Existe o teto previdenciário, às vezes o advogado, ele pode prestar serviço para diversas pessoas físicas, ele pode prestar serviço para pessoas jurídicas, enfim. Ele precisa tomar um cuidado e fazer esse controle para não recolher mais do que o teto previdenciário, né? Porque se ele recolher mais, o INSS agradece, o INSS não vai travar esse recolhimento, ele vai agradecer, mas o advogado não vai se beneficiar disso. Então, é importante ter esse controle. E quando ocorrer de ter esses múltiplos vínculos, é importante, né? O advogado ele vai ter que informar, por exemplo, se ele presta serviço para 2 ou 3 pessoas jurídicas, ele vai ter que informar os dados de uma pessoa jurídica para outra e a remuneração, porque isso também vai ter que ser inserido na CEFIP, né? Porque é uma forma de dispensar aquele escritório daquela retenção, daquele recolhimento, tá? Então, é importante que isso esteja entrelaçado, porque hoje em dia, com tantos cruzamentos fiscais que existem, isso pode ser um problema lá na frente para o advogado que não fizer essa comunicação, para o escritório que não fazer essa informação corretamente para a Previdência, ok? E a questão do imposto de renda, né? O advogado, enquanto autônomo, ele está sujeito ao recolhimento do Carnê-Leão, né, pela tabela progressiva. E ele pode ter alguns descontos, subtrair algumas despesas, né, nessa apuração do Carnê-Leão. Então, ele pode subtrair 189,59 por dependente, né? Ele pode subtrair a contribuição do INSS, aquela que foi retida ou aquela que ele pagou no carnê, e as despesas escrituradas no livro caixa. E aí pode falar assim, poxa, mas quais que são as despesas passíveis de dedução para o imposto de renda? A rigor, são as despesas que o advogado tem para poder exercer a sua atividade profissional. Então, o aluguel do escritório, o condomínio, água, luz, telefone, né, a OAB, se ele tiver funcionários, a folha de pagamento dos funcionários, os impostos, material de conservação e limpeza, material de escritório, enfim. São um rol, né, assim, são diversas despesas que não é difícil da gente consultar e saber disso, porque hoje em dia a Receita tem o programa do Carnê-Leão, né? Antigamente esse programa até o ano passado era um programa que você baixava e você ano a ano você tinha que ter uma nova versão para poder fazer essa escrituração do livro caixa. Hoje em dia, né, a partir do ano de 2021, ele está lá no ambiente do ECAC, no site da Receita Federal, na parte do extrato de processamento da declaração. Então, quando você clica lá, processamento da declaração, tem já o link Carnê-Leão Web. Então, quando você preenche a sua identificação e coloca que você é um profissional liberal, que você é um advogado, ele já abre as despesas que são dedutíveis e não dedutíveis. Ele já classifica essas despesas para você. Então, tão importante quanto preencher adequadamente o Carnê-Leão para poder gerar a guia do DARF é você manter esses documentos em arquivo. Porque se você for chamado, se você por acaso cair na malha fina, você vai precisar provar cada despesa que está ali que serviu para você deduzir o seu imposto.
Então, se houver alguma notificação por qualquer motivo, o auditor fiscal ele vai pedir para você comprovar os dados daquelas despesas que você escriturou no livro caixa. Então, depois que você lançou as suas receitas, né, recebidas ali de pessoa física, né, porque a receita de pessoa jurídica, você só vai digitar na declaração de ajuste anual quando sair o programa no ano seguinte. Então, geralmente esse programa sai no final do mês de fevereiro, início do mês de março, com prazo de entrega até 30 de abril. Nesses 2 últimos anos houve a prorrogação por conta da pandemia, né? Mas isso foi fora da curva, o prazo do IR é 30 de abril, né? Então, aquilo que você trabalhar enquanto pessoa jurídica, as empresas a qual você prestar o serviço têm que lhe dar o informe de rendimento, que você vai imputar esse dado lá na declaração de ajuste anual. E as pessoas físicas que forem pagando para você os honorários de causas, enfim, você tem que ir imputando ali no livro caixa, tem que escriturar o livro caixa. Então, no mesmo campo que tem para você imputar a sua despesa, você também pode imputar a sua receita. E aí tem um detalhezinho, né? Porque desde 2015, os advogados, os médicos, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, têm que colocar o CPF da pessoa que pagou e informar se aquele pagamento foi referente à prestação de serviço para aquela pessoa ou se foi referente a algum dependente. Então, a Receita, ela cruza esses dados. Ela vai cruzar o dado que você está informando ali, o CPF da tua fonte pagadora, pessoa física, e na declaração dessa pessoa tem que entrar esse teu honorário em pagamentos ao advogado, né? E é dali que a Receita, se ela vê que faltou alguma coisa, ela vai chamar ou um ou outro, né? Para poder esclarecer o que está faltando ali. E as alíquotas do imposto de renda são os que estão aqui constante na tabela. Então, a gente tem uma faixa de tributação, a primeira faixa está isento, a segunda faixa 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%, com uma parcela a deduzir, né? Então, vai ser a tua receita, menos as tuas despesas dedutíveis, menos o teu dependente, menos a tua contribuição previdenciária, que vai ser o fato gerador, né, para a base de cálculo, para você jogar nessa tabela e aplicar a alíquota. E o programa faz tudo sozinho. Você imputa os dados, o programa te dá o DARF pronto, bonitinho, só para você recolher no banco. Aqui eu já estou falando do Carnê-Leão, tá? E o vencimento do Carnê-Leão vai ser o último dia do mês seguinte ao fato gerador. Então, as receitas, né? Esse livro caixa escriturado, se der um saldo positivo no fato gerador, vai imputar um DARF para recolhimento em 30 de setembro, né? As receitas recebidas em agosto serão pagas lá em 30 de setembro. Caiu no sábado, no domingo, antecipa o recolhimento, mas fazendo toda essa questão pelo livro caixa do Carnê-Leão, lá do ECAC, o DARF já sai pronto e mesmo que caia, por exemplo, num sábado ou num domingo, ele já te dá o DARF com a data correta de pagamento. E é importante que obedeça essa data, né? Então, se, por exemplo, 30 de setembro cair num domingo, vai aparecer lá que a data do pagamento é 28 de setembro. Quando você pagar esse DARF, você tem que colocar 28 de setembro, você não pode colocar dia 30, porque senão não vai bater, essa guia vai ficar lá pendente de pagamento, tá? É importante preencher o DARF da forma com que ele veio. E por isso que é bacana usar o Carnê-Leão Web, porque esse DARF sai pronto. Se tem pessoas que fazem, por exemplo, eu adoro planilha de Excel, vou fazer minha planilha de Excel.
Ok, você pode fazer na planilha Excel. Só que quando chegar na declaração de ajuste anual, você vai ter que imputar todos esses dados, você vai ter que preencher lá o livro caixa com as suas despesas. Então, isso vai te dar um pouco mais de trabalho, tá? Não é que é proibido, mas vai dar mais trabalho. No âmbito municipal, o que acontece na Prefeitura de São Paulo, quando você tem a obrigatoriedade de você se inscrever como autônomo, né? Se você vai trabalhar como profissional liberal, esse cadastro ele é obrigatório. Por que ele é obrigatório? O ISS em São Paulo, para o profissional liberal, ele está isento desde 2009. Então, já tem aí 12 anos que a prefeitura isenta esse recolhimento dos advogados. Né? E aí você vai me perguntar, por que eu preciso me cadastrar? Porque se você, por acaso, for prestar serviço para uma pessoa jurídica e você não informar a sua inscrição no CCM, ela pode vir a te reter 5% de ISS. Então, esse cadastro é gratuito na prefeitura, você preenche um formulário, dá a entrada e essa inscrição sai sem ônus nenhum para você, né? E ao passo que se você não tiver essa inscrição, alguma pessoa jurídica pode vir a reter esse 5% de ISS. E uma outra questão também, a questão da contribuição previdenciária, né? Porque quando você é autônomo, você vai recolher a sua GPS, a sua guia da Previdência Social com o código 1007 de contribuinte autônomo, né? Essa guia de contribuinte autônomo, se você não tem essa inscrição na prefeitura feita, e quando você faz a inscrição na prefeitura, ela sai com a data do pedido que você está fazendo. Então, se você recolhe uma guia de GPS com código 1007 e você não tem essa inscrição, no momento da sua aposentadoria, você pode vir a ter problemas, porque você precisa comprovar a sua condição de autônomo. E o documento hábil para você comprovar a sua condição de autônomo é a inscrição na prefeitura enquanto autônomo. Tá? Então, é importante fazer esse cadastro quem for trabalhar como autônomo. E aí eu coloco aqui um modelinho de recibo de pagamento autônomo, né? Aqui, assim, da empresa, né? Quando você trabalhar para uma empresa, com esses campos que você vai precisar preencher, ou a empresa às vezes até já fornece isso para você no momento do pagamento. Então, nome da empresa CNPJ, o mês da competência que você trabalhou, a questão das deduções que tem, né? O cálculo do INSS com as deduções, o cálculo do IR, e os dados embaixo, os seus dados embaixo, né? O número do teu NIT, o número da inscrição municipal, tudo isso precisa constar aqui nesse RPA. A parte do ISS é isento, né? Porque você tendo inscrição fica isento, e os dados. Então, esse é o documento hábil, né? Para que a empresa, por sua vez, lance nos seus registros contábeis essa despesa da maneira correta. Tá? Então, é esse o modelinho aí que tem que ser feito. Cuidado com a malha fina. E aí, eu peço a licença, Sérgio, para poder ler essa pergunta do perguntão. Isso daqui eu tirei lá do perguntão da Receita Federal. A Receita Federal, todos os anos, ela vai fazendo um compilado das perguntas mais frequentes que ela responde, ou de casos que, às vezes, a legislação do imposto de renda, o regulamento do imposto de renda, ele pode parecer um pouco obscuro, porque essa questão do imposto de renda, ela é bem detalhista, né? Porque cada situação, a legislação ela não prevê tudo, né? Nós somos pessoas humanas, né? No decorrer da vida, a gente passa por diversas situações, e nem tudo aquilo que a gente passa está previsto no regulamento do imposto de renda. Então, a Receita, com o intuito de esclarecer, ela vem com esse perguntão. Então, é bem interessante. São mais de 200 páginas. Tem lá por volta catalogado aí umas 800 perguntas, se eu não me engano. E aí eu trago aqui uma coisa que eu acho que é bem interessante, né? Para que não haja margem de dúvida do quanto é importante
esse registro do livro caixa para quem for trabalhar como autônomo, ou o registro regular na contabilidade daquelas pessoas que vão trabalhar como pessoa jurídica, independente da forma com que você escolher para trabalhar. É importante a ciência dessa questão, e eu peço a licença para vocês para ler isso, tá? Então, ele fala o seguinte: honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos valores recebidos em decorrência de ação judicial? Essa é a questão formulada à Receita. E a Receita responde: os honorários advocatícios, as despesas judiciais podem ser diminuídos dos rendimentos tributáveis, desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos. Os honorários advocatícios, as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial. Isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusivas e os isentos e não tributáveis. O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido já diminuído do valor pago ao advogado, independente do modelo utilizado, opção pelo desconto simplificado ou opção por utilizar as deduções legais, o modelo completo. Na declaração de ajuste anual, deve-se preencher a ficha a pagamentos efetuados, informando o nome, o número da inscrição no cadastro de pessoa física e o valor pago ao beneficiário do pagamento, o advogado. Então, o que acontece? Para exemplificar o que está sendo falado aí. Vamos pensar que, hipoteticamente, houve uma reclamação trabalhista, você é o advogado do reclamante, e essa ação trabalhista, houve um ganho de causa, onde o reclamante recebeu 100 mil reais. Desses 100 mil reais, eu tenho verbas tributadas, e eu tenho verbas isentas, e eu tenho verbas tributadas exclusivamente na fonte. Hipoteticamente, esse honorário que você recebeu dessa reclamação de 100 mil reais foi no valor de 30 mil reais, por exemplo. Então, o que acontece? A empresa que pagou esse valor vai declarar que pagou 100 mil ao reclamante. O reclamante, por sua vez, vai declarar que recebeu 70, porque 30 ficou com o advogado. E vai ser proporcionalizado da maneira que aparecer lá, o cálculo da liquidação de sentença vai aparecer lá. Então, o salário é tributado, então ele vai ter que fazer essa proporção na declaração dele. E na declaração do reclamante, na ficha pagamentos, ele vai informar que recebeu 30 mil de você, que pagou 30 mil para o advogado, né? Para poder fechar essa conta do que a empresa vai informar lá também. Então, é muito importante manter essa questão tributária, né? Essas receitas oriundas desses processos regularmente registradas e pagar o imposto devido, né? E a gente vai passar aqui, antes de entrar na pessoa jurídica, eu acho que é importante, Sérgio, vamos fazer uma pausinha aqui para ver se tem alguma pergunta dessa questão do autônomo, né? Porque aí, quando a gente for para a pessoa jurídica, a gente vai, talvez fique um pouco ruim da pessoa lembrar alguma questão que teve aqui no autônomo. Então, vamos fazer só uma pausinha agora. Eu não sei se o pessoal colocou alguma pergunta já. Tem uma pergunta, mas na realidade não é como autônomo. Na realidade, a Raquel Romão Reis pergunta: boa noite a todos, tema muito importante, obrigado pela explanação. Este material pode ser disponibilizado? Sim, vai ser disponibilizado depois. Ela pergunta: como advogada associada, sou obrigada a fazer este cadastro? Esse cadastro, ela se refere ao ISS. Sim, é obrigada, Raquel, porque você é uma advogada associada, você é uma autônoma, né? Em termos tributários, você é um autônomo, então você precisa fazer esse cadastro,
tá? Precisa fazer, assim, até a questão do teu recolhimento previdenciário, acredito que você está prestando serviço para esse escritório de advocacia a qual você é associada, eles talvez não estejam retendo esse ISS, acredito eu que não, mas assim, você é obrigado a fazer, até porque na sua aposentadoria eles estão retendo a tua contribuição previdenciária, né, como autônomo. Ah, advogado associado, tudo bem, você dentro dos estatutos da OAB, do regulamento geral da OAB, você é uma advogada associada perante a classe, né? Mas perante a previdência e perante ao imposto de renda, você é uma autônoma. Então, se você ainda não fez esse cadastro como autônoma, faça esse cadastro, tá? Faça esse cadastro. Mais alguma questão, Sérgio? Não tem nada, mesmo que depois tiver, a gente pode fazer também depois. Eu só queria, não sei se está sendo claro, se está muito rápido, eu falo muito, sabe? Eu ligo a metralhadora e vou embora, Sérgio, mas se tiver muito rápido, se não tiver tendo entendimento... Estamos indo muito bem na velocidade, não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat, não. Não tem mais nada, então? Posso continuar? Por enquanto, não. Pode, é só a própria Raquel agradecendo. Tá ótimo. Então, vamos passar agora para a pessoa jurídica, né? E aí, também, a gente vai ter, né? Quais são as etapas... Doutora Sibeli, eu vou te interromper porque entrou uma pertinente. Pode falar. Doutor Marcos Monese, relativamente às sucumbências, como fica a declaração dos autônomos, das sucumbências? Então, ele tem que informar também, porque assim, esse honorário de sucumbência, ele é uma renda, né? Isso não está isento de tributação, tá? Então, também tem que ser informado. Então, se essa sucumbência está sendo paga, porque quem paga a sucumbência é a parte que perdeu. Se for uma pessoa física, vai entrar ali como rendimento de pessoa física. Se for pessoa jurídica, como rendimento de pessoa jurídica, tá? Isso você tem que levar a tributação, tá? Da mesma forma. Não é isento, tá? Não é um rendimento isento a sucumbência, tá ok? Vamos lá, então. As etapas da abertura do escritório de advocacia, né? Então, a primeira situação, né, a gente precisa definir o tipo jurídico e a tributação. E depois, a gente começa, né, pedido de viabilidade pelo REDSIM, preenchimento do coletor nacional, registro na OAB, né, registro na prefeitura, cadastro na Caixa Econômica Federal INSS. Eu costumo, nem todo mundo faz esse cadastro, eu costumo fazer, porque se o escritório de advocacia precisar de uma certidão, por exemplo, esse deveria ser automático, né? Tipo, inscreveu no CNPJ, deveria estar inscrito, e não é, isso não é, ainda infelizmente não é automático. Então, a gente faz um cadastro na Caixa Econômica Federal e no INSS. Então, essa questão, tipo jurídico e opção tributária, eu não sei se é claro, eu sei que, assim, não quero ficar aqui rezando o Pai Nosso para o vigário, Sérgio, mas assim, eu acho que é importante, eu não sei, os colegas que me perdoem, mas podem ter advogados recém-ingressos na classe, então acho que é importante a gente definir alguns conceitos, porque lá na frente eu vou mencionar isso, e aí a pessoa ela pode ficar com uma pulga atrás na orelha, tá? Então eu procurei organizar o material o mais didático possível, né? Desculpe, né? Não quero de maneira alguma ofender o conhecimento de vocês, mas eu acho que é importante dar algumas diferenciações, né? Então, o tipo jurídico na sociedade de advogados, na verdade, ele só vai se distinguir pela quantidade de sócios, né? Se fosse uma outra empresa, a gente poderia ter a questão da responsabilidade, que poderia ser limitada ou ilimitada, as atividades, enfim. Na PJ, escritório de advocacia, é só a questão do número de sócios, apenas isso. E a opção tributária é de acordo com mais de acordo assim com o faturamento desse escritório de advocacia. Por quê? Dependendo do patamar, do nível de faturamento,
pode compensar se trabalhar como autônomo, pode compensar como simples e pode compensar como lucro presumido, né? E essa opção tributária, ela vai ser feita quando? No momento da abertura da empresa, né? Se simples nacional, ou com recolhimento do primeiro imposto, né? Com o código de recolhimento do primeiro imposto. E aí eu fiz algumas simulações para com essa questão de valor, para que fique claro o que eu estou conceituando, né? Quando a gente transforma o conceito em número, parece que as coisas ficam um pouquinho mais claras. Então, vamos lá. Né? Com relação ao tipo jurídico, a sociedade de advogados era uma sociedade simples pura, não tem outra forma, né? Porque a nossa responsabilidade é ilimitada. Né? Então, na sociedade, eu falo que é um mínimo de 2 sócios, tem que observar aí as regras da OAB para a composição da razão social. E isso, lá no site da OAB, tem diversas regrinhas, né? Então, é sempre bom dar uma olhada, né? Para que você não fuja daquilo que está estipulado lá na OAB, porque senão a OAB vai rejeitar esse contrato social. A sociedade de advogados, ele pode ter sócio de serviço, então não é só sócio patrimonial, pode ter sócio de serviço e pode ter advogado associado. E na sociedade unipessoal de advocacia, qual que é a diferença? É que é apenas uma pessoa, apenas um titular, tá? Então, aí nesse caso não vai ter sócio de serviço, porque tem que ter pelo menos um sócio patrimonial, e só tem um sócio, só pode ser, né, o titular. E é isso, né? A diferença é essa. Com relação à opção tributária, nós temos aí, no ordenamento tributário nacional, a gente tem 3 opções possíveis: o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. No caso, tem que ser o anexo 4, se optante do simples nacional. E aí eu coloco aqui os tributos, mas eu vou mostrar aqui na tabela, que eu acho que fica mais claro para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui o lucro real com alíquota de 1,65 de PIS, 7,60 de COFINS, e o IRPJ é 15% sobre o lucro, né? Sujeito aí ao adicional do imposto de renda, né? Toda vez que esse lucro ultrapassar a 20 mil no mês, está sujeito a 10% do adicional do imposto de renda. Na contribuição social, a gente tem 9% sobre o lucro, o ISS 5%, lembrando que os escritórios de advocacia pode ser sociedade de uniprofissionais, né? Isso só o escritório, tá? O individual agora tem, o individual tem provimento falando que pode sim também, tem até um parecer de um advogado lá porque assim, as empresas comuns não podem, a sociedade de advocacia pode também ser SUP. O INSS patronal é 20% sobre a folha, o INSS contribuinte individual 11%. No lucro presumido, nós temos 0,65 de PIS, 3% de COFINS, e aí essa diferença, né, que muitas vezes não compensa ser lucro real, porque no lucro real, o PIS e o COFINS é muito maior do que no lucro presumido. E o escritório de advocacia, geralmente, não tem tanta despesa assim que compense fazer essa tributação de 15% aí sobre o lucro, né? Então, tanto que eu até, geralmente, o lucro real, a gente usa muito para indústrias, para empresas onde a margem de lucro é muito pequena, que não é o caso, graças a Deus, da nossa profissão, né? Então, no lucro presumido, a gente fala o quê? A base de 32%, a base do lucro é 32%, e daí sim eu tributo 15% de RPJ e 9% de contribuição social. Se nesse cálculo do faturamento, vezes 32%, vezes 15%, o meu resultado eu encontrar acima de 20 mil reais,
eu tenho que pagar também um adicional de imposto de renda de 10% daquilo que passar os 20 mil. Então, perceba que não é muito uma alíquota fixa, dependendo da faixa de faturamento que esse escritório está, essa alíquota não é fixa por conta desse adicional do imposto de renda, tá? Então, assim, eu costumo falar, tem que fazer conta, não dá para fazer assim, não é receita de bolo, todos os escritórios de advocacia é melhor o Simples Nacional. Não, não é. Tem que fazer conta, tem que pegar e ver, cada caso é um caso, né? Às vezes, num ano, compensou ser no Simples Nacional, no ano seguinte, compensaria ser lucro presumido, e no outro pode ser que volte a ser Simples Nacional. Né? Então, por isso que é importante a questão do planejamento tributário, né? E aí pensar no seguinte, às vezes, você tem uma causa grande que vai sair no ano que vem, que você já sabe mais ou menos quando vai se dar esse recebimento, e de repente não vai compensar para você ficar no Simples Nacional no ano seguinte. Então, você em janeiro, você já tem que pedir essa exclusão do sistema, né? Então, é importante pensar, quando a gente fala de tributação, é importante a gente pensar estrategicamente, né? Porque não pode ser, nem sempre vai ser, um ano nem sempre vai se refletir igual como o ano anterior. O INSS patronal é 20%, o INSS de contribuinte individual 11%. E no Simples Nacional, a gente não tem nenhum dos impostos acima, né? A gente vai ter o quê? O INSS patronal 20% sobre a folha, 11% da contribuição previdenciária. E o DAS, ele inicia em 4,5%. 4,5% para quem, Sibeli? Para quem faturar até 180 mil no ano, né? Que daí mais ou menos 15 mil no mês. Então, eu estou trazendo aqui a tabela do Simples Nacional do anexo 5. Então, vocês vejam que na primeira faixa, que é faturamento até 180 mil, eu tenho 4,5%. Na segunda faixa, de 180 a 360, eu tenho 9%. Aqui já dobra, né? Tudo bem que está dobrando também o faturamento, mas aqui o governo já dá um susto aqui. Na outra faixa, você vê que de 9 pula para 10,20. Mesmo o faturamento aqui dobrando, não tem a dobra da alíquota. Então, tem umas nuances assim que a gente fica até intrigado, né? Como é que quem monta essa tabela chega nesses números? Aí eu vou ter 14%, 22%, 33%, né? E como é que funciona essa tabela? É simplesmente eu pegar e falar assim, Sibeli, meu escritório fatura 300 mil no ano, então eu vou vir pegar aqui na segunda faixa, vou aplicar 9% e tá tudo certo? Não, não é assim. Porque o simples não é simples. Se ele fosse simples, estava todo mundo feliz da vida, mas não é assim. Então, como é que a gente faz para calcular a alíquota efetiva do simples? Por quê? Todo mês, essa alíquota, ela pode variar. Só não vai variar se você estiver nessa primeira faixa aqui, nos 4,5%. Se você tiver acima dos 180 mil no ano, ela vai variar, porque a gente tem uma parcela a deduzir aqui, né, nessa última coluna. Então, como é que eu acho essa alíquota efetiva? Então, no primeiro mês de faturamento, eu vou pegar a receita do mês e vou multiplicar por 12, né? Então, até é interessante essa questão. Às vezes eu sou procurada por advogado que fala, eu quero abrir pessoa jurídica logo, porque eu estou para receber uns honorários, e esse vai ser um valor alto, etc. Então, assim, programe essa abertura com um pouquinho de antecedência, né? Porque se você abre no mês que você está recebendo esses honorários, eu vou pegar esse recebimento de honorários e vou multiplicar por 12. Então, antigamente, não era assim. Antigamente, enquanto eu não ultrapassasse o faturamento da primeira faixa, eu estava ali na primeira faixa. Hoje em dia, não é mais assim. Então, vamos supor que o teu primeiro faturamento for de 50 mil reais,
Eu vou pegar 50 mil, vou multiplicar por 12, vai dar 600, e eu vou pegar aqui a terceira faixa, você já vai começar com uma alíquota de 10,20, mais essas subtrações. Então, é importante o quê? Planejar isso melhor, né? Às vezes, 2, 3 meses antes já faz uma diferença. Vou explicar por quê. Nos 11 meses posteriores, fazemos a média aritmética e multiplicamos por 12, né? E vezes, dividimos por 12, a receita, dividido por número de meses corridos, vezes 12. Então, isso, às vezes, dá uma diferença para você. Então, vamos supor que você passou 3 meses com faturamento zero e veio esse honorário de 50 mil, eu vou ter um número maior de meses para poder fracionar esse valor. E aí, talvez eu não pegue a terceira faixa, eu pegue a segunda ou, quiçá, a primeira. Né? Então, é importante planejar essa abertura, né? Não deixar para a última hora, para você, se a sua intenção é optar pelo Simples Nacional, para que não seja uma tributação prejudicial aí para você logo na abertura da empresa. Né? Bom, e como é que eu faço para obter essa alíquota efetiva, né? Porque eu tenho, como eu falei, nessa última coluna, um valor a deduzir. Então, como é que eu chego? Como é que eu chego nessa alíquota efetiva? Eu tenho que pegar a minha receita bruta acumulada dos últimos 12 meses e verificar em qual faixa eu estou aqui na tabela. Então, vamos supor que a receita bruta tenha sido, sei lá, 500 mil. Então, eu estou na terceira faixa. Então, eu vou pegar lá 500 mil vezes a alíquota da faixa, que é 10,20, e vou subtrair pela parcela a deduzir, que é 12.420. E depois eu vou dividir tudo isso pela receita bruta acumulada, que vai dar uma alíquota inferior aos 10,20. Então, essa vai ser a sua alíquota efetiva para aquele mês. Vai ser para o mês seguinte? Não, porque você vai ter mais um faturamento e a sua receita bruta acumulada dos 12 meses vai mudar. Então, a sua alíquota efetiva, todo mês, ela vai mudar. A não ser que você tenha um rendimento fixo. Aí, tudo bem. Mas se o teu rendimento for variável, você vai alterar essa alíquota efetiva todos os meses, tá? Então, é importante essa consciência que tem esse detalhezinho chato no Simples Nacional. Bom, a questão da sociedade de uniprofissionais, isso... Sibeli, deixa eu te fazer uma interrupçãozinha antes, desculpa, da sociedade unipessoal. Exatamente. Nessa sua tabela que você coloca da alíquota para apurar a alíquota efetiva, o próprio sistema faz ou não? O sistema da Receita faz esse cálculo. De forma automática. Ele faz automático. A gente tem que entrar e colocar no local certo, né? Então, quando você entra lá para gerar o seu PGDAS, você precisa achar a tua tabela, né? Aí tem, dentro do anexo 4, tem uma porção de tabela. Então, ele fala lá, desculpa, tem, por exemplo, o teu ISS, ele foi retido na fonte, teu ISS é devido, o teu teve substituição tributária de PIS, COFINS. Então, assim, é chatinho, você tem que saber aonde você tem que preencher, mas ele faz esse cálculo para você. Por que eu acho importante passar isso, Sérgio, né, para as pessoas? Porque isso é muito variável, né? E a questão da nota, né, às vezes pode acontecer dentro de um processo, né? Eu estou te falando porque às vezes chegam essas questões, né? Mas assim, olha, preciso da nota, o meu colega vai dar a nota, né? E aí esse colega dá a nota e ele acaba se prejudicando por 12 meses, né? Por conta disso. Então, não é só aquela alíquota do mês, é difícil você projetar, porque você não sabe quais serão os trabalhos daquele profissional dali em diante, o quanto aquele valor vai impactar para ele, né? Nos meses seguintes. Então, assim, quanto mais próximo da realidade a gente tiver, melhor,
né? Então, quando alguém me procura para fazer isso, eu falo, não faça isso, não faça isso, que isso amanhã pode gerar aí um problema para você, né? Fora a questão mesmo de recebimentos, né? De falta de origem para advogado que não está emitindo aquela nota, né? Porque aí acaba constituindo um patrimônio e não consegue justificar esse patrimônio. Então, assim, por que a contabilidade ela é linda, né? São partidas dobradas, porque eu nunca tive vontade, Sérgio, de ir para o direito full time, porque o direito não é certo, né? Ora você tem uma decisão favorável, ora ela é desfavorável, né? E você vai dançando aí conforme a música. A contabilidade é certa, né? 2 e 2 são 4, né? E aí tem aquelas piadinhas sem graça, né? Que fala assim, o contador fala, depende, né? 2 e 2 pode ser 5, pode ser 3? Não, são 4, porque aquela pessoa que trabalha corretamente, ela tem que justificar, né? Você fazer hoje em dia, com tantos cruzamentos fiscais que existem, você fazer alguma coisa errada, você tem que... É praticamente impossível, Sérgio, porque dá muito trabalho você pensar em tudo aquilo que pode ocasionar. Então, assim, a gente nunca indica, né, isso, mas você sabe que tem, né? Nem sempre todo mundo anda, né, direitinho, principalmente nessa questão tributária no Brasil, né? Pela má gestão do fisco, do governo, enfim, tem N motivos, né, que as pessoas alegam para não seguir a legislação tributária ao pé da lei. Ficou claro, Sérgio? Ficou. Eu vou querer até fazer mais uma pergunta sobre essa questão do simples. Quando você comentou há pouco que a pessoa talvez um ano não estava no simples, o outro ano passou a ser no simples, enfim, essa média dos últimos 12 meses é computada se ela não estava no simples no ano anterior? É computado. Se ela, por exemplo, ela está no lucro presumido, ela vai para o simples, é computado, ela carrega essa média. Por mais que ela não esteja, carrega essa média. Então, ela vai sempre pagar se ela estava no lucro presumido, ela vai pagar um percentual elevado por isso. Não isso é diferente de uma sociedade empresária, né? A sociedade empresária, se eu não me engano, a alíquota é meio que só o faturamento mesmo, daquele mês. Não. Né? Na verdade, essa tabela, Sérgio, ela está vigente desde 2018. Lembra que eu falei, antigamente não era assim. Não tinha essa parcela a deduzir dessa última coluna, não existia isso. A alíquota que você via era aquela alíquota e pronto. Mas existia mais faixas. Para você ter uma ideia, anterior a 2018, eram 14 faixas de faturamento, né? Então, o governo ele trouxe essa parcela a deduzir para quê? Para diminuir um pouco essa alíquota, né? Porque quando você joga nessa fórmula que eu coloquei aqui embaixo, o que acaba acontecendo? Você reduz essa alíquota efetiva, né? Existe uma justiça aí? Existe, porque você está, por exemplo, só para dar um exemplo, tem uma simulação que eu vou mostrar isso para vocês em números. Mas só para você ter um exemplo, nessa terceira faixa, que é de 360 a 720, quem está lá pertinho do 720 está bem próximo ao 10,20. E quem está próximo aos 360 está bem mais próximo dos 9 e pouquinho, 9,2, 9,3. Então, essa parcela a deduzir, ela veio meio que atenuar essa alíquota para quem passou um pouquinho da faixa. Quem faturou 362 mil, você fala, poxa vida, a minha alíquota subiu por causa de R$2.000, aí essa parcela a deduzir vem dar uma ajustada nisso, não ficar tão alta essa alíquota, entendeu? Tributariamente falando, para o contribuinte foi melhor, mas complica o cálculo. Quando você não tem uma margem certa do teu imposto, você fica meio perdido, né? Então, a gente acaba não pautando muito, né, dessa forma, mas assim, empresas que colocam lá os tributos que precisam da margem do que paga de impostos, é uma loucura, porque aquele custo
muda mensalmente para ela, né? E você não tem condição de ficar mudando o sistema toda hora para ficar calculando o custo. Então, simplesmente, as empresas acabam colocando essa alíquota que está aqui, a alíquota de face, que ela não é efetiva. Então, isso acaba tornando o produto um pouco mais caro, né? Mas se a gente tivesse um sistema um pouquinho mais simples, talvez até os nossos produtos fossem mais baratos, né? Nossa, o sistema simples é complexo, imagina os outros. Deixa eu aproveitar, eu vou olhar a colocação da Kátia Fará, porque é pertinente também a questão da alíquota, ou pelo menos ao ler eu entendi que é uma coisa muito pertinente se você imaginar os 12 meses. Ela coloca, em que momento a nota deve ser emitida quando o pagamento dos honorários é parcelado? Então, o ideal, Kátia, é você ir emitindo a nota a cada momento, a cada recebimento de parcela. Porque se você emitir essa nota cheia, já vai dar incidência dos impostos, né? Então, assim, o ideal é você emitir a cada parcela, você emite essa nota, né? Você poderia, até porque assim, você tem uma possibilidade de você adotar, em vez de você adotar o regime competência, você adotar o regime caixa para o pagamento do Simples Nacional. Existe essa possibilidade, mas assim, você precisa conversar com o seu contador e pedir para ele fazer isso, porque não é usual. A legislação permite que se faça isso, tá? Mas não são todos os contadores que conhecem essa possibilidade, né? Geralmente, a gente apura os impostos pelo regime da competência. Então, emitiu a nota, foi faturado o serviço, incide o imposto. Tem a possibilidade de fazer, mas aí você precisa pontuar isso com o seu contador. Olha, eu quero que a minha empresa seja regime caixa e não regime competência, tá? São detalhes, eu falo isso porque você vai fugir um pouco daquilo que é usual, né? E aí, esse escritório de contabilidade, que você imagina, você pode até falar isso para o seu contador, mas não é o seu contador que vai fazer essa escrituração, vai ser o funcionário dele, né? Então, numa situação, isso pode passar desapercebido e haver falhas. Então, eu te aconselho a emitir a cada recebimento, emita essa nota para você não ter transtornos, né? Se não for muito complicado, se não foram tantos recebimentos assim, eu acho que é mais fácil para ninguém se perder aí no meio do caminho, tá? E essa opção pelo regime caixa, ela tem que ser feita até 30 de novembro do ano. Então, se por acaso você já está com a sua empresa aberta, você tem um prazo para optar por esse regime, tá? Não é a qualquer momento, você não pode mudar a qualquer momento, tá? Já aproveitando, isso é para a escolha se vai ser pelo regime caixa ou competência. E se a pessoa quiser optar pelo Simples Nacional, continua até 31 de janeiro, não? Continua até 31 de janeiro. Então, se ele está no lucro presumido, ele só vai poder mudar até 31 de janeiro para ter esse benefício, se for o caso. Exatamente. E o desenquadramento dele do Simples Nacional, nem sei se é desenquadramento, enquadrar ou desenquadrar o termo correto, mas a migração do Simples, ela ainda acontece se tiver algum apontamento de dívida, não? Não pode. O governo barra. Então, assim, o que a gente costuma falar? Quem quer optar pelo Simples, e aí a gente está no prazo da transação tributária, né, Sérgio? O governo, por conta da pandemia, ele tinha aberto a transação tributária no ano passado, não houve muitas adesões, acho que por conta da própria pandemia. E agora ele abriu, agora não, já faz um tempinho, acho que desde março, se eu não me engano, está aberto o prazo da transação tributária, onde está tendo descontos de impostos, né? Tanto os administrados pela Receita Federal, quanto os pela PGFN, os inscritos em dívida ativa, os previdenciários também, os previdenciários inscritos. Então, está tendo desconto, né, de multijuros. Esse percentual pode chegar até 100% se o pagamento for à vista, mas se for a prazo, você tem desconto e tem possibilidade de pagamento em até 145 meses. Então, vale a pena dar uma conferida, né?
se a opção for essa, até para uma regularidade tributária, esse parcelamento está bem bacana. E o prazo final dele vai ser agora 30 de setembro, né? Então, quem fez, quem não fez, só aguardando uma nova oportunidade. Esses descontos, desculpa, não é o assunto, mas só fazendo parênteses, né? Vai que tem alguém, ou que pense em algum cliente que tem alguma dívida, né? Eu acho que essas trocas de conhecimento sempre são válidas, né, Sérgio? Esse desconto, ele é aplicável principalmente para aquelas empresas que tiveram queda de faturamento durante a pandemia. Então, para você saber quais são os níveis de descontos que você vai ter, você tem que preencher, entrar lá no site do Regularize da Procuradoria e preencher um formulário com faturamento desde janeiro de 2019 até o último mês. E aí, dependendo desse escalonamento do faturamento, a Receita vai avaliar isso, ela vai te dar desconto ou vai te dar prazo, ou vai te dar os dois, né? Então, e aí não pode chutar valor, né? Porque isso está tudo registrado, né? Porque você imagina que quando a gente gera a guia do PGDAS, a gente informou, para eu gerar essa guia do Simples Nacional, eu preciso preencher lá o faturamento. Então, esse formulário do Regularize, ele vai ser cruzado com a informação que está lá na Receita, né? E quem não for do Simples Nacional, quem for do lucro presumido, vai ser cruzado com a ECF, com a ECD. Então, é aquele faturamento que está registrado mesmo, né? E aí eles vão colocar aí os percentuais de desconto, né? Vale lembrar, porque assim, são coisas horrorosas que acontecem, né, Sérgio? Cliente precisando optar pelo Simples Nacional de todo jeito, você vai lá, regulariza tudo lá, outubro, novembro, dezembro, você faz parcelamento, faz de tudo. Quando você vai optar pelo Simples, pimba, aparece lá um débito com a Secretaria da Fazenda. Meu Deus do céu, mas o que é a Secretaria da Fazenda? Não sou do comércio, que tem esse débito da Secretaria da Fazenda? Quando vai ver, olha, tem uma multa aqui de R$150, o carro estava no nome da empresa, essa multa, sei lá, passou batido, não foi recolhido, está inscrito, e às vezes a pessoa perde a opção do Simples por causa de uma multa de um carro que estava lá perdida, né? Então, assim, precisa tomar cuidado. Se for optar pelo Simples, já faça essa opção logo que a Receita Federal abrir o prazo, já faz, para ver o que vai sair de pendência e ter esse tempo hábil para poder regularizar essas pendências. Até o ano passado, a Receita só liberou essa opção em janeiro. Nos outros anos, em novembro, ela já estava liberando. Né, que era ótimo, a gente corria já com o que precisava ser feito, né? Então, esse ano, não sei nem te dizer como é que vai ser. Espero que eles voltem a fazer isso em novembro, porque ajuda bastante, né? Porque quando a gente fala de débito da Receita, débito do INSS, a baixa é rápida, porque é o mesmo sistema. Quando a gente fala de um débito da Secretaria da Fazenda ou da Prefeitura, depende da comunicação entre os órgãos. E, às vezes, essa comunicação demora 30 dias. Então, pode acontecer de você tomar um indeferimento e ter que entrar com processo administrativo para poder pedir inclusão, tudo. Então, assim, não deixa para a última hora, poupa trabalho, poupa dor de cabeça, que vale a pena fazer o quanto antes, né? Se essa for a sua opção. Vamos lá, a questão do SUP. Tem mais alguma pergunta, Sérgio? Tem, mas eu vou deixar mais para frente do Leslie, porque como ele é meu amigo, ele tem que ficar até o final, então eu vou fazer no final. Isso mesmo, Sérgio. Vamos prender todo mundo aqui. Vamos lá, a questão da sociedade de uniprofissionais. A Prefeitura de São Paulo começou a excluir um monte de empresa, né? Não sei se vocês tiveram situações como essa, se tiveram clientes demandando processos como esse, né? E aí ela foi colocando algumas regras que, na verdade, no decreto, né, é um decreto de 68, não fala nada disso. Esse decreto ele não foi atualizado até hoje. Então, a gente tá aí sob uma legislação de mais de 50 anos, o mundo mudou, né? E a lei não mudou. E a prefeitura, arbitrariamente, ela fez algumas
exclusões, né? Mas, assim, o que ela estava excluindo? Quando, por exemplo, a sociedade não era uma sociedade simples pura, ou seja, a responsabilidade era limitada ao capital social. Aí a prefeitura entendia que era equiparada à sociedade empresária e excluía. As sociedades de advogados, elas são, pela natureza, né, pelo próprio estatuto da ordem, elas são sociedades puras, né? Então, eu não vejo, assim, risco, né? Uma outra questão que a prefeitura estava desenquadrando. Então, por exemplo, uma sociedade de médicos. Olha, tinha no mesmo consultório tinha um ginecologista e um pediatra, né? Olha, são especialidades diferentes e iam lá e excluíam. Ou, por exemplo, eu vi casos assim, né, de escritório de advocacia que trabalhava com arbitragem. A prefeitura foi lá e excluiu. Olha, atividade de advocacia e atividade de arbitragem são atividades diferentes. E já teve julgados que esses escritórios conseguiram retornar à SUP, né? Então, assim, eu acho que é algo bom, né? Mas só pode optar pelo SUP quem não for do Simples. Então, você tem que escolher uma coisa ou outra. Você não pode ser do Simples e ser SUP, né? Você tem que optar. Só para vocês terem uma ideia, o valor para 2021 está 299,29 por trimestre, né? E a base por profissional, por trimestre por profissional. Então, aí precisa tomar um pouco de atenção. Então, por exemplo, eu tenho lá uma sociedade de advogados que tem 2 sócios e tem mais 5 advogados associados, então tem que pagar por 7 profissionais. Né? E não é só pelos 2 sócios, é por todos os profissionais que trabalham naquela sociedade. Ah, eu tenho 2 sócios, 5 associados e mais 5 registrados, então vai ter que pagar pelos 12, tá? Então é por quantidade de profissionais por trimestre. Bom, aqui eu falo do planejamento tributário, vocês sabem o que é, né? Essa questão da gente pensar no regime que mais seja confortável tributariamente, que seja mais benéfico, né, para vocês. E aí, essa questão do cálculo, né? Eu geralmente costumo fazer para os meus clientes, no mês de novembro, eu dou uma paradinha, departamento fiscal, vamos olhar para esses clientes e ver se está compensando ou não, né? Se manter no simples, se manter no lucro presumido, né? Então, eu fiz 3 cenários aqui para vocês terem uma visualização, tá? Então, eu fiz assim, eu tirei o lucro real daqui, porque o lucro real, gente, não compensa, tá? Então, eu já excluí para a gente facilitar um pouco, e até porque no lucro real teria algumas possibilidades de crédito, de PIS e COFINS, e a gente não ia conseguir ter esses valores, eu teria que ter notas fiscais aqui para poder calcular no pé da letra, a gente não ia ter como ter esses valores, então, e realmente é algo que não compensa. Então, eu fiz aqui, numa situação, num faturamento de 15 mil, tendo despesas dedutíveis de 10 mil. Essas despesas dedutíveis eu coloquei aqui por conta do autônomo, tá? Porque no lucro presumido nem no Simples Nacional, eu contabilizo essas despesas, mas elas não vão abater do imposto, né? Porque a base de cálculo do imposto é a presunção do lucro. Então, eu não vou, é o faturamento, né? E a presunção do lucro no lucro presumido. Então, eu não vou utilizar aqui essa informação dos 10 mil para essas 2 colunas, apenas para a primeira coluna. Então, eu tenho aqui o autônomo, o que ele vai pagar? Né? Ele vai pagar de impostos nesse cenário aqui, ele vai pagar 11% sobre o teto previdenciário, não é 11% sobre 5%, é 11% sobre o teto previdenciário, e mais o imposto de renda no Carnê-Leão, né, que nesse caso aqui deu 505, totalizando uma carga tributária de 1.792 aqui para ele. No lucro presumido, o lucro presumido, Sérgio, ele é mais simples do que o simples, né? É mais fácil você trabalhar com lucro presumido, porque é uma alíquota fixa, você sabe o quanto você vai pagar. É 11,33, ponto. Né? Se você for do SUP, se você não for do SUP, né? Se você não optar pela SUP,
você vai ter que incluir aqui 5% de ISS, vai para 16,33, tá? Então, aqui eu fiz os cálculos de acordo com aqueles percentuais que eu já mencionei, e a questão do INSS tem uma possibilidade, né, que a legislação fala o seguinte: o teu prolabore vai ser de acordo com o salário que você se atribuir, né? Então eu posso, qual que é o mínimo? O mínimo é o salário mínimo. Qual que é o máximo? Não tem máximo, mas para efeito do INSS, eu utilizo o teto previdenciário. Então, por isso que aqui nessa coluna eu coloco 1.286 no máximo ou 220 no mínimo. E aqui embaixo a mesma coisa, 707,69 ou 121 no mínimo. Então, eu vou ter aí um intervalo no lucro presumido, dependendo do que eu quero para a minha aposentadoria. O que esse valor vai impactar? Vai me impactar na aposentadoria lá na frente que eu quero ter do INSS. Ah, Sibeli, eu não ligo para aposentadoria, eu nunca contribuí, eu não quero saber de contribuir. Pago o mínimo. Não, Sibeli, eu trabalhei em empresa, eu já tenho uma fábula lá contribuída, falta 5 anos para me aposentar. Pago o teto. Né? Então, vai depender muito da sua situação, do seu atual, né? Daquilo que a pessoa quer para a aposentadoria do INSS. Ela vai contar, né? Esse advogado está contando com esse valor ou não está? Né? Então, por isso que eu deixei aqui intervalado esses valores. E no Simples Nacional, como eu usei os 15 mil aqui, eu fiquei naqueles 4,5%. Então, eu não precisei fazer... A alíquota é aquela, como não tem, naquela faixa não tem parcela a deduzir, é 4,5% e pronto, né? Então, eu vou ter aqui um valor um intervalo entre 2.669,40 e 1.016, dependendo também da parte previdenciária aqui, tá? Então, você veja, por que eu deixei os dois em negrito aqui? Se é um advogado, por exemplo, que não se importa com a previdência, já está compensando, nesse faturamento, já está compensando a vir aqui no Simples, né? Com uma diferença aí de por volta de R$700. Se é um advogado que quer ter uma contribuição previdenciária mais alta, ainda não compensa, porque aqui ó, o autônomo está dando menos, né? Lembrando que esse carnê-leão que foi contribuído aqui, esse imposto de renda aqui, na declaração de ajuste anual, ele pode ser que tenha restituição, dependendo das despesas com médico, com convênio, com dependentes, né? Despesa com instrução, então, com PGBL, tudo isso é dedutível. Então, esse imposto, vamos dizer aqui, ele pode ser recuperável. Agora, se você trabalha como pessoa física e também trabalhou para pessoas jurídicas, isso vai entrar tudo num bolo só e pode ser que você ainda tenha a pagar ainda mais, tá? Então, vai depender, né? Quando eu faço um planejamento desse, eu gosto de ver 2, 3 anos da pessoa para poder entender se aquilo que eu vi num ano, ele é linear, ou se aquele ano fugiu da curva, né? O ano de 2020, para praticamente todo mundo fugiu da curva. Teve muitas pessoas que ganharam dinheiro, né? E teve pessoas que não. Então, não dá nem para ter uma base comparativa ao ano de 2020. Posso seguir, Sérgio? Pode sim, eu só ia chamar a atenção que não é só um planejamento tributário, então é um planejamento tributário e previdenciário, né? Previdenciário. Essa questão. Sim, E sim. você colocou um faturamento de 15 mil, com despesa dedutível de 10, significa que os 5 não dá nem para ele sobreviver, pobre coitado. Então, comeu, né? Comeu tudo aqui. Porque só o contador ele já vai gastar um salário mínimo, então já era, né? Sim, sim, sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui, já imaginando que a Raquel vai perguntar. O advogado associado se equipara ao autônomo nesse caso também ou não? É o caso dela aqui, é o autônomo. Só que assim, o que acontece? A diferença dela é que ela tá recebendo de pessoa jurídica.
Então, ela não vai, essa contribuição aqui, esse 1.286, se estão fazendo direitinho para ela, já estão retendo dela lá no recibo dela. E esse imposto de renda também já deveriam estar retendo, tá? Então, ela já está recebendo líquido. Só que isso vai para onde? Vai para o ajuste anual dela, né? Eles têm que dar um informe de rendimento para ela fazer a declaração de imposto de renda dela, tá? Porque, no caso, ela está trabalhando para uma pessoa jurídica. Aí vamos supor que ela trabalha para a pessoa jurídica e ela tem as causas dela, porque o advogado associado, ele pode ter as causas pessoais, né? O Estatuto da Ordem não veda isso, né? O provimento não veda isso. Então, vamos supor que ela tem essa situação lá com a pessoa jurídica que ela trabalha, e ela pode ter alguma causa de algum cliente pessoal dela. E ela ter que entrar aqui nessa situação. Aí, nesse caso, né, se ela já está sendo retida lá do INSS, aquela questão do múltiplo vínculo, ela não vai recolher aqui o carnê, porque ela já está sendo retida lá. Né? O carnê do INSS ela não recolhe, ela vai recolher o carnê-leão daquela prestação para a pessoa física, mas o INSS não. Tá? Muito bom, muito bom. Melhorou um pouquinho agora, Sérgio. Ó, um faturamento de 50. Coloquei aqui despesa, mantive essas despesas dedutíveis de 10, tá? O problema é que quando você passa de 49, o contador cobra o dobro, né? Ô, Sérgio, você está com uma má visão dos contadores. Não é assim. Os nossos honorários, eles estão vinculados também ao risco, né? A gente tem um nivelamento, sim, de faturamento, né? Todo mundo reclama na hora de pagar advogado. Por que eu não posso reclamar de contador também, não é isso? Olha, que pagar contador também é difícil, viu? É muito difícil. E o pior é que a gente está vendo a situação do cliente, né? E a gente sabe direitinho quando é verdade ou quando é choro, né? Porque a gente tem, né, Inês? A gente tem a conta dele na mão, a gente sabe disso tudo. Então, vamos lá. Esse cenário melhora um pouquinho, né? E aí, o que a gente vê aqui? Para o autônomo, já fica bem mais puxado, você vê que não compensa nem, olha, entre autônomo, lucro presumido e simples nacional, você vê que até o simples nacional, até o lucro presumido é melhor do que ser autônomo, né? Então é bom realmente pensar nessa questão de trabalhar como pessoa física. Trabalhar como pessoa física, na minha opinião, é assim, para aquelas pessoas que estão iniciando a carreira, que ainda não têm aquela carteira de clientes que dá aquela segurança, vamos dizer assim, aquela estabilidade, né? Mas, fora isso, eu realmente, o autônomo, ele fica bem prejudicado, né? Porque a gente está falando aí de uma alíquota de 27,5% numa faixa dessa de faturamento. E aí você vê que o Simples Nacional já compensa mais do que o lucro presumido. E depois, para um faturamento de 300 mil, aí aumentei um pouquinho as despesas, né? Porque um escritório que fatura 300 também já tem uma despesa bem maior, uma despesa aí de 50, vamos colocar assim, a gente vê que o lucro presumido é melhor, né? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Num faturamento de 50, na projeção que eu fiz, eu utilizei 50 mil né, nos últimos 12 meses. Então, ele me deu uma alíquota efetiva de 8,13, né? E aqui, no 300 mil, eu também usei 300 mil nos últimos 12 meses, e ele me dá uma alíquota efetiva de 16,90, né? Então, é essa questão que eu falo, que vai subindo, né? O Simples Nacional ele vai subindo. Então, quando você chega num determinado faturamento, por que você tem que fazer a conta na ponta do lápis? Sibeli, você não falou para mim que o lucro presumido é só 11,33? Falei isso para você, é só 11,33, mas tem o adicional do imposto de renda. Lembra que eu comentei que quando ultrapassa os 20 mil, você tem 10%, né, do valor que exceder esses 20 mil como adicional. Então, depende do
do teu valor aqui. Nesse caso específico, o resultado acabou esse daqui. E eu continuei usando os 99,76. Assim, vai depender muito, né? Você tem profissionais e profissionais. Você pode ter aí um advogado que fatura fácil isso daí por mês, né? Sem precisar de ninguém, um advogado de renome, né? Que às vezes só um parecer cobra isso, um parecer, né? Um dia eu chego lá, Sérgio, para acontecer isso. Então, por isso que eu acabei mantendo esse ISS 99,76, que eu fiz aqueles 299 dividido por 3, né? Porque é 299 por trimestre. Ou pode ser que nesse escritório, por exemplo, tenha mais advogados, e aí a gente tem que aumentar aqui um pouquinho, né? Mas mesmo assim não chegaria, que está dando uma diferença de mais ou menos 10 mil reais. Então, dependendo do faturamento, né, e dessa questão previdenciária, você pode compensar um ou pode compensar outro sistema. Ó, meu pequeno aqui, Sérgio, oh meu Deus, estamos em casa, né? Que horas são? Já são, meu Deus, 8h30. Preciso terminar isso daqui para abrir para as perguntas. Mais meia horinha, Dani. Meia horinha, beleza. Tá bom, querido? Vamos lá, continuando, Sérgio. E aí tem os tipos de sócios, né? Quando você fala, Sibeli, traz a figura do advogado associado. E aí eu achei interessante também trazer essa questão dos sócios, né? Porque você pode, né, desde 2006, pode ter o sócio de serviço na sociedade de advogados, né? Então, o sócio patrimonial é aquele que contribui com capital, com os bens, para poder compor aquela sociedade, e o sócio de serviço é aquele que contribui com o intelecto, né, com o serviço. Então, numa situação dessa, na hora de compor esse contrato social, você vai dividir as cotas, você vai dividir a sociedade nas cotas patrimoniais, para quem contribui com o capital, e você vai também ter que dividir em cotas de serviço. E essas cotas, né, também você vai determinar quais serão as atribuições desse sócio de serviço, quais direito a voto, no que ele vai poder interferir na sociedade, né? E também a questão dos lucros, né? Se essa distribuição de lucros vai ser proporcional ou não a essas cotas. Então, tudo isso você vai ter que deixar disposto no contrato social no momento lá da abertura. E aí, lembrando, né, que é vedado ao advogado ter mais do que ser sócio do que mais do que um escritório de advocacia, né? Ele pode até ter uma filial em outro estado, ok, mas não pode ter mais do que não pode ter mais do que um escritório de advocacia. A questão da retirada de prolabore, né? Aqui eu menciono, né, aquela questão da obrigatoriedade, porque o prolabore é a remuneração que a empresa paga ao sócio. Então, muito se fala, sabe, Sérgio, dessa questão, tem muita gente que não retira o prolabore. Geralmente, quando eu pego os escritórios de advocacia, quando vem para mim, geralmente ninguém está pagando o INSS, ninguém está retirando o prolabore. Eu acho isso muito arriscado, né? Porque a legislação previdenciária prevê que o contribuinte, que o sócio, ele é um contribuinte individual e que se ele trabalha para a sociedade, ele é um contribuinte obrigatório do INSS, né? Então, que seja um salário mínimo, né? Que esse prolabore seja lançado. Então, o pessoal que está assistindo, verifiquem se vocês estão fazendo isso, né? Porque isso pode ser um problema no momento da distribuição de lucros, né? O INSS entender que aquele lucro, na verdade, é prolabore e não lucro, e acabar taxando aquele lucro como prolabore fosse. Então, ofereça, né, nem que seja um salário mínimo, à Previdência Social. Então, mesmo aquele aposentado, ele também está sujeito à contribuição previdenciária. Sibeli, mas isso não vai agregar em nada para ele, não vai, mas ele está sujeito, ele também é contribuinte obrigatório, né? E as retiradas de prolabore acima de 1903 está sujeito à tabela progressiva lá do imposto de renda. A questão da distribuição de lucro, né?
Então, a distribuição, então, a remuneração do advogado, ele pode ser o quê, né? Enquanto sócio, é o prolabore e a distribuição de lucros. Na distribuição de lucros, ele fica isento da Sibeli, seu áudio parou. Ah, tá. Melhorou? Voltou? Voltou. Tá. A questão da distribuição de lucros. A distribuição de lucros, ela é isenta de INSS e de IR, né? Ela é isenta do IR até 32% do faturamento, que é a base para apuração do IRPJ. Para o sócio advogado retirar mais do que isso de lucro, ele tem que manter essa escrituração contábil em dia e em ordem, né? Assim dita a legislação do imposto de renda. Então, não é só a parte fiscal, né? Então, às vezes, a pessoa pode pensar assim, eu peguei um cliente, um advogado, não vou falar o nome, obviamente, mas ele, quando ele veio para mim, ele falava assim, Sibeli, eu mesmo faço minha empresa, né? Eu entro lá, informo meu DAS, eu mesmo faço. Só que estava fazendo errado, não estava informando o CEFIP, não estava fazendo prolabore, não estava fazendo escrituração contábil, estava distribuindo o lucro errado. Então, assim, por mais que assim, o advogado ele tem todo o intelecto, pelo amor de Deus, a gente não está desmerecendo, mas assim, hoje, por exemplo, eu sou advogada, mas eu não atuo. Então, se eu for mover o processo contra alguém, eu vou contratar um colega para patrocinar esse processo para mim, porque não é mais o meu métier, né? Ficou lá atrás, eu fiz minha faculdade, o processo não era nem digital ainda, Sérgio, denunciando a minha idade, né? Mas assim, não estou mais atenta às normas, enfim, né? Então, assim, cada profissional na sua área, porque realmente não é o simples, como o Sérgio mesmo falou, não é algo muito simples, né? E tem toda essa questão que é importante ter o compliance da empresa com a declaração do imposto de renda da pessoa física do sócio, né? E quem vai conseguir fazer todo esse compliance é o profissional da contabilidade, não desmerecendo os advogados, né? Mas é melhor deixar para quem já está mais ligado nesses cruzamentos, né? Naquilo que pode acontecer. Então, se você, por exemplo, se por acaso você não tiver escrituração contábil, você distribuir um lucro maior do que esse percentual da presunção ali do IRPJ de 32%, a Receita pode vir e te taxar esse lucro na tabela progressiva. Então, assim, não adiantou de nada você abrir empresa, porque você vai cair naquela tabela horrorosa que os autônomos acabam pagando, tá? Então, não adiantou. E a figura do advogado associado, né? Quem que é o advogado associado? Ele está previsto lá no artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB e o provimento 169 de 2015, né? Então, eu vou ler, Sérgio, porque isso também foi algo novo para mim, tá? Falando bem em português claro. Então, vamos lá. É o advogado autônomo, sem vínculo de emprego, que participa dos resultados do escritório, que deverão ser regrados através do contrato de associação. Ele não participa dos lucros ou prejuízos, participa dos resultados dos honorários contratados por esta com os clientes, resultados das sucumbências referente às causas que lhe foram confiadas, em conjunto ou isoladamente, conforme o previsto no contrato de associação. Então, esse contrato de associação ele tem que ser muito bem redigido. Ali vai estar as regras, o que está escrito ali é lei, né? E ele vai estar lá averbado na OAB, junto do contrato daquela sociedade, né? Ele pode ter a sua clientela pessoal, desde que não haja conflito de interesses dessa clientela com os escritórios associados. Ele responde subsidiariamente e limitado pelos danos causados aos clientes. Poderá ser associados em um ou mais escritórios, né, desde que comunique prévio e formalmente todas as sociedades envolvidas.
os contratos de associação deveriam ser averbados pela OAB. Então, assim, é só uma questão aí, né? Eu acredito até que nem aconteça muito isso na prática, né? De um associado ser associado de diversos escritórios, eu acredito que isso não seja usual, né? Apesar de não ser proibido, eu acredito que não seja usual. E a questão dessa autonomia desse advogado associado, né? Quem é o autônomo? O autônomo é aquele que ele trabalha da forma com que ele quer, então ele não pode ter subordinação. E aí, esse contrato de associação, né, a OAB até coloca, olha, não pode ter cláusulas de subordinação nesse contrato, porque se tiver, não se registra dessa forma, porque ele é um associado, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter liberdade, né? Então, a gente vê assim, eu fiz diversas consultas para trazer isso bem resumidinho aqui para vocês, e muito se reclama disso, né? Que, na verdade, acaba sendo meio que como um funcionário seletista sem os direitos, né? E isso não pode, né? Apesar do contrato da associação, não deve estar escrito isso, mas na prática acaba acontecendo outras coisas, né? Infelizmente, é o que o pessoal está reclamando aí pela internet. Não sei se é verdade ou não, mas é o que dizem. E aí, por fim, né, cumprindo o prazo, né, Sérgio, que eu te falei que eu quero deixar aqui algumas perguntas, por isso que eu falei, vamos deixar as perguntas para o final, senão eu não vou conseguir transcorrer aí com conteúdo. Né? Quais são as obrigações decorrentes de um CNPJ, né? A gente vai ter a obrigação principal, né, que é a questão do pagamento dos impostos, e toda vez que não se paga esses impostos, vai incidir multa de 20% aí após 60 dias e juros pela taxa Selic, né? Depois de um certo tempo, esse débito é inscrito em dívida ativa, e isso pode ter bloqueios, enfim, toda uma situação que vocês sabem, né, o que eu estou falando, todo mundo fez direito tributário, né, teve essa grade na faculdade, e isso pode ser uma dor de cabeça muito grande. E além dessa obrigação principal, que é o imposto, existe a obrigação acessória, que são as declarações ao fisco sobre o seu faturamento, né? Então, por exemplo, o escritório de advocacia, seja ele individual ou sociedade, ele tem que entregar para o governo? Então, se ele for do Simples Nacional, ele vai entregar a PGDAS, a CEFIP, e agora o E-Social, né? O E-Social é uma obrigação trabalhista que a sociedade de advogados está sujeita a essa informação. Se ela não tiver empregados, ela tem o prolabore do sócio, então tem que subir essa folha. Se, por exemplo, o sócio discorda do que eu falei sobre o prolabore e não quer tirar o prolabore, ele vai ter que mandar, no mínimo, um E-Social sem movimento. Então, existe essa obrigatoriedade. Eles estão para extinguir a CEFIP, né? Então, o E-Social entrou para essa extinção. Enquanto não extingue, a gente entrega as duas, né? E a empresa do lucro presumido, ela tem que mensalmente entregar aí a DCTF, né? E tem que entregar, mesmo que não haja faturamento, tem que ir lá informar, sem movimento. Tem que entrar lá, PGDAS, faturamento zero. Se você não entrega, o que acontece? Você tem uma multinha aí de R$50 para pagar se você entregar isso fora do prazo. A multa da CEFIP é de R$500. A do E-Social ainda não tem a previsão legal. Eles não estão aplicando multa ainda para o E-Social, porque está numa fase de transição, mas também vai ter essa previsão. E anualmente tem que entregar a RAIS, a ECD, ECF, para quem é do lucro presumido, e a DEFIS, para quem é do Simples Nacional. Então, todas essas obrigações também, se não forem entregues, tem multa, né, por atraso na entrega, e você fica, por exemplo, com o CNPJ pendente. Então, se você precisar de certidão, você não vai conseguir. Não é só a falta do pagamento do imposto que bloqueia a tua certidão. A falta da entrega da obrigação acessória também bloqueia a tua certidão. Então, é importante manter ambas as obrigações em dia, tanto a principal quanto as acessórias. Tá?
Ufa, Sérgio, 15 minutos, Sérgio, para as 9 horas. Mas demos conta do recado e aí eu fico aberta para as perguntas, eu espero ter sido clara, mas se não fui clara, vamos perguntar. Sibeli, parabéns pela exposição, foi claríssima, foi muito didática, foi perfeito, assim, eu aprendi muito aqui, você não tem noção, e fiz tanta anotação que eu já me perdi nela. Mas eu queria voltar um pouquinho no slide anterior, que aí é uma dúvida minha, porque são tantas obrigações que está me parecendo uma sopa de letrinhas. Você conseguiria me traduzir essas siglas que estão todas aí? Departamento, parece até siglas de departamento público, né? Desculpa a sopa de letrinha, que o slide ficou gigante, né? Então, PGDAS é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Esse aqui, ó. Tá. Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Né? É ele que, através desse preenchimento, que você vai gerar DAS. Então, se você está recolhendo o teu DAS mensalmente, esse programa está gerado. Não tem outra forma. Se o governo sair do ar com esse sistema, a gente não consegue recolher um DAS avulso, por exemplo, Sérgio. Não existe essa possibilidade. No momento da pandemia, o governo prorrogou o vencimento do mês de março, abril e maio de 2020. E aí, ele travou o sistema, a gente não conseguia gerar, foi uma bagunça isso daí, porque todo mundo ia lá para a Receita buscar esse documento lá. É claro que os sistemas, os ERPs de contabilidade, já fazem isso, já faz essa entrada no PGDAS, já é feito automaticamente como um robozinho, né? Então, você já está dentro do teu sistema, ele já leva a informação e já te traz a DAS. Mas, para quem não está informatizado, tem que entrar lá no site da Receita e fazer isso. DCTF é a Declaração de Contribuições e Tributos Federais. A CEFIP ou GFIP, né, são sinônimos, né? Na GFIP é a Guia de Informações da Previdência Social, né? A CEFIP, se eu não me engano, é Sistema, esse eu não me lembro direito, mas são dois sinônimos, né? O que é isso? É aquela informação que eu comentei, do prolabore do sócio, da informação da previdência dos funcionários, do advogado que é associado e entra como autônomo e é retido aquele INSS, né? Porque você imagina, Sérgio, que quando a empresa paga esse INSS, a empresa não paga uma guia por pessoa, ele paga uma guia em nome da empresa. E o INSS precisa saber aquele valor totalizado é de quem? Então, vamos supor que R$1.000 é do Sérgio, R$1.000 é da Cibele, R$1.000 é do João. E como é que ele vai individualizar? É através dessa CEFIP. Então, é essa informação que cai lá no CNIS. Sabe aquele CNIS lá do meu INSS, quando a gente faz a contagem? Quem que alimenta o CNIS? É a CEFIP que alimenta o CNIS. Então, se o seu CNIS, se você for lá, seu CNIS não está alimentado, é porque essa CEFIP não foi entregue ou é porque não foi pago esse INSS que foi retido de você, por exemplo, né? Então, isso tem que ser entregue. Essa multinha é de R$500 por mês, por mês de atraso nessa obrigação. A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais. Nela vai todos os empregados da empresa. Empregados autônomos não vai. Então, vai lá detalhado com de janeiro a dezembro, todos os salários, se teve imposto de renda, férias, INSS, qual é o cargo do funcionário, qual é o CBO, se ele está em afastamento ou não. Então, é uma informação que vai para o IBGE, para ele fazer aquelas estatísticas, né, de emprego e desemprego. A RAIS, provavelmente, em 2023, ela vai ser extinta. As empresas do grupo 1 do E-Social, que já está entregando a folha de pagamento desde 2018, já não precisa mais entregar a RAIS,
né? Mas as empresas do Simples Nacional não precisam entregar, e algumas do lucro presumido também. Então, essa obrigação está para ser extinta. A ECD é a escrituração contábil digital. É aquela informação do lucro que eu comentei com você, né? Lembra que eu comentei assim, olha, tem que fazer a escrituração contábil, não é só o faturamento. O faturamento você está de acordo com a parte fiscal. E a parte contábil para poder distribuir os seus lucros? Você tem que fazer a escrituração contábil. O que vai na escrituração contábil? Aquilo que vai lá naquele livro caixa do autônomo é a mesma coisa. Só que para a pessoa jurídica ela é diferente. Eu não posso fazer um livro caixa para a pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica eu tenho que fazer um livro diário. E esse livro diário é através da ECD que é feito, onde eu vou estar computando todas as despesas do escritório, sejam elas dedutíveis ou não. E dali eu vou apurar um balanço, né, para poder ter o lucro da empresa. Em cima desse lucro eu posso fazer a distribuição isenta de IR e INSS. Né? Então é através da ECD que eu formalizo, que eu regularizo essa distribuição de lucros para a pessoa física. Né? A ECF é a escrituração contábil fiscal, né, que na verdade nada mais é do que imposto de renda da pessoa jurídica das empresas que são do lucro presumido. Né? Porque as empresas que são do lucro presumido, elas entregam a DCTF todo mês. Vai entregando a DCTF, vai entregando a DCTF e tal. Quando chega no final do ano, a Receita quer consolidar essas informações e ela faz isso através da ECF. E a DEFIS é essa declaração também consolidadora dos PGDAs para as empresas que são optantes do Simples Nacional. E aí eu trago mais informações, né? O governo quer saber qual é o saldo de caixa, ele quer saber outras informações que no PGDAs inicial, né, todo mês, você não teve que informar. Então, é quase que uma declaração socioeconômica da empresa. Quantos empregados a empresa possui? Você tem que informar diversas coisas, né? Então, já no mês a mês você vem informando e no final do ano você consolida essas obrigações. Por isso que muitos contadores cobram o 13º honorário, por conta dessas consolidações dessas obrigações. Porque a gente precisa ficar atento, Sérgio, porque no mês a mês eu entreguei uma coisa, chega no final do ano, eu tenho que repetir aquelas informações. Eu não posso entrar com uma coisa divergente, senão é malha na pessoa jurídica, né? Então, precisa tomar alguns cuidados aí para que esses cruzamentos não peguem a empresa aí de surpresa. Muito bem, muito esclarecedor. Vou te dizer que o contador é o verdadeiro X9, denuncia tudo. Fala. Olha, tudo do fisco. Inês, você concorda com isso? Eu acho que não. Eu vou aproveitar aqui, o Leslie fez mais uma pergunta aqui, depois eu vou voltar para a primeira, porque eu preciso entender a primeira dele, mas essa segunda dele aqui, empresas inativas ME, então ele está falando de empresa mercantil já, há mais de 15 anos que nunca tiveram funcionários, precisa declarar a RAIS, alternativa, mais de 15 anos, precisa declarar a RAIS? Precisa, porque assim... Essa resposta vale honorários, hein? Vale, né? Depois eu mando a conta. Manda o Pix para ele. Manda o Pix, né? O que acontece? A Receita, ela não cancela a CNPJ sozinho. Então, assim, olha, por algum motivo a empresa não deu certo, enfim, fechou, baixou as portas. Né? Cabe ao empresário formalizar o distrato social, né, no órgão de registro dessa empresa, então se junta comercial junta, se cartório, se OAB, então tem que ser formalizado esse distrato social, e depois precisa fazer o encerramento em cada órgão, né? E aí a Inês está aqui, ela é especialista em encerramento de empresa, em abertura, em alterações, né, Inês? Enfim, é necessário, isso não é automático. Então, o que vai acontecer? Quando a gente vai cancelar a empresa,
pode acontecer de você ter que apresentar certidões. Então, por exemplo, se a empresa ela é do Simples Nacional, a junta comercial ela não vai exigir certidões para baixar. E você pode até formular o distrato, registrar e esperar a prescrição dessas declarações para depois encerrar esse CNPJ. Só que agora, na verdade, né, Inês? A Inês pode até me falar melhor da junta aí. Porque com esse coletor nacional, antigamente a gente poderia até desvincular a baixa, o registro do distrato com o CNPJ. Com a unificação do registro, você já não consegue mais registrar o distrato sem ter o coletor, não é isso, Inês? Exatamente isso. Eu posso falar né? pela Inês, Sérgio, inclusive pode para a falar. Sociedade de Advogados agora também, tá? Isso, que agora vinculou. É. Então, o que acontecia? Antigamente, você poderia até fazer o distrato e esperar prescrever para poder cancelar. E agora você já não vai conseguir mais. Então, o que vai acontecer? No processo do cancelamento, você vai ter que iniciar esse processo de cancelamento. E se nesse processo de cancelamento apontar que você tem declaração faltando, você não vai conseguir gerar o documento básico de entrada, né, do CNPJ para poder pedir essa baixa, e você vai ter que obedecer o que está lá. Todas as restrições que tiver, faltar RAIS, faltar CEFIP, você vai ter que ir atendendo tudo isso. E gerando essas multas, não tem outra forma senão pagá-las. É triste, duro. Eu vou até complementar a Sibeli para também mandar depois meu número do Pix, que quando teve essa migração para a Rede Sim, que é o famoso DBE, né, para poder baixar sem a necessidade de ter a certidão. Primeiro que a certidão era uma junta, qualquer junta comercial que pedisse certidão era um ato inconstitucional, mas como algumas juntas se reportavam, né, na estrutura para a Secretaria de Fazenda, aí eles implementaram essa obrigação como se a junta tivesse o viés de fiscalização, e não era o caso. Com a vinda do DBE, o que pacificou e muito bem entendeu a Receita Federal? Puxa vida, se a empresa quer baixar, olha que maravilha, eu não vou ter que pedir a desconstituição da personalidade jurídica dela. Então, processualmente falando, ela ganhou tempo, a PGE ganhou tempo. Então, hoje é muito melhor você... Ok, está com o CNPJ inativo, vai lá, regulariza o CNPJ, mantém a empresa, regulariza tudo, aí você faz o distrato. Ou faz o distrato e nomeia o sócio que vai ficar responsável tributariamente. E aí você tem que contratar um bom advogado, para porque o fisco vai acima de todos. Então, aí você tem que se preocupar com a sua conta particular e não só mais aquela habilidade. A outra questão que o próprio Leslie colocou, vou mandar 2 vezes o Pix, um de cada conta. Ele colocou aqui, e aí que me pairou um pouco de dúvida, o sócio de serviço. Então, nós estamos falando ou de uma sociedade de advogados ou de uma sociedade simples, independente do tipo que ela venha adotar. Pode ser sócio participante em sociedade por conta de participação, entre aspas, projeto. Então, precisa só tomar um pouco de cuidado, porque vale a regra da questão do faturamento. Então, se essa sociedade de advogados tiver um faturamento, vamos supor que essa sociedade de advogados seja optante pelo Simples Nacional. O limite do faturamento do Simples Nacional é até 4.800.000. Se essa outra empresa de sociedade por conta de participação, porque agora a sociedade por conta de participação, o sócio oculto não é tão mais oculto assim, né? Porque a gente tem que informar o CPF do sócio oculto. E aí o que acontece? Se essa sociedade de conta de participação se a soma das duas sociedades ultrapassar os 4.800.000, você vai desenquadrar esse escritório do Simples Nacional. Então, assim, se houver essa questão de faturamento, é melhor que essa sociedade de advogados seja do lucro presumido.
entendeu? Para não causar, porque assim, a Receita, ela não te avisa que você extrapolou o faturamento, mas ela fiscaliza. E ela tem 5 anos para te fiscalizar. E geralmente acontece isso no 4º ano. E aí ela te desenquadra retroativamente. Então, cabe ao empresário cuidar dessa questão do faturamento, né? Ele precisa estar atento se a soma dos 2 faturamentos ultrapassa esse limite. Mas é só essa questão, não existe vedação de você ter uma outra empresa, né? É só uma questão de faturamento e se for do Simples Nacional. Se não for, tudo bem. Está respondido, Leslie? Então, ótimo. Qual é o seu Obrigado. Pix, Sibeli? Oi? Qual que é o seu Pix? O Pix é um beijo, assim, ó. Um beijo. Obrigado pela participação, Leslie, como sempre me prestigiando aqui. Um forte abraço. Inês, quer comentar alguma coisa? A Inês, que é vogal, minha colega na Junta Comercial do Estado de São Paulo, lá no Vocalato. Então, só parabenizar e agradecer realmente por ter atendido ao meu convite, Sibeli, e o Sérgio, que tão bem comandou aí. Então, parabéns para vocês, foi muito bacana. Fiquei aqui, tirei da câmera, mas fiquei aqui escutando tudo atenciosamente. Estou aqui, fiz uma reciclagem. Que bom, Inês. Parabéns, muito obrigada. A Inês, de fato, é uma construtora de pontes, não, Sibeli, nos uniu. Sim, sim, é verdade. E ela está fazendo um trabalho Muito excepcional lá na Junta Comercial, Sérgio. Invejável. Sim. Foi minha colega durante a pandemia, né, Inês? Dividimos bancada, me colocaram na turma dela para montamos uma turma, eu e ele, complementamos uma turma. Foi a melhor turma de todos os tempos, com certeza. Que bacana. Por causa dela, é claro. Perguntas, mais alguém tem perguntas? Eu vou só voltar aqui, para que eu me perdi aqui. Parabéns, Sibeli, excelente exposição. Obrigado, Sibeli, muito bom. Grato, o Leslie agradecendo. Raquel, noite de rico conhecimento, muito obrigado. A Inês, excelente, muito obrigado. Leslie, novamente, excelente, grato. Mais um agradecimento, porque está saindo, porque já são 21 horas, a gente tem que desligar também. Sibeli, suas considerações finais? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Fico feliz de ter podido esclarecer uma situação tão chatinha, né? Que às vezes a gente se perde um pouquinho, né? E agradeço aí a indicação da Inês, agradeço o convite, Sérgio, e agradeço a todas as pessoas que tiveram a paciência de me escutar, né? São 9 horas da noite, e essa metralhadora que não para de falar, então agradeço muito a paciência de vocês. E desejo aí muito sucesso para todos vocês, seja como autônomos, como Simples Nacional, como lucro presumido, né? Que vocês sejam muito bem orientados, né? Fiquem atentos a essas questões tributárias, porque elas fazem a diferença no final, né? No momento assim de pandemia, a gente procurou ter mais atenção aos detalhes, né? A gente parou um pouquinho aquela correria do dia a dia, né? E às vezes uma situação mal vista ela pode acabar trazendo uma redução de lucros ou até mesmo um prejuízo. Então, fiquem atentos para que isso não ocorra com vocês, né? Para que seja sempre uma vida contábil financeira harmoniosa e próspera. É isso, Sérgio. Muito obrigado, Sibeli, você, por aceitar o nosso convite, o meu e da Inês, para estar aqui hoje. Obrigado por todos esses ensinamentos. Foi fácil te ouvir, o duro é a matéria. E falar de pagar imposto é uma coisa não muito agradável, não conheço ninguém que goste. Se tem uma coisa que é unânime, é refutar imposto, em qualquer lugar do mundo. Né? E quanto mais a gente refuta, mais o governo quer nos tributar. Vamos ver o que vai acontecer com a reforma trabalhista. Eu agradeço a presença de todo mundo que esteve aqui presente no evento, os que já foram embora. Não vou citar nome por nome, mas todos... Muito obrigado pela generosidade, pela paciência, e tenho certeza, Sibeli,
que essa vai ser foi a primeira de várias, porque o conteúdo vai ter que ser aprofundado. Muito obrigado. Eu deixo aqui o convite já para todo mundo, na semana que vem, na terça-feira, dia 31, nós vamos dar continuidade às palestras da Comissão de Sociedades de Advogados, nós vamos abordar o tema da Lei de Proteção de Dados, né, que é uma coisa nova, na aplicação dela para a advocacia, para os escritórios de advocacia. Espero que os contadores estejam presentes, se vocês puderem divulgar lá também, porque vai ser semelhante, de certa forma, ao que a aplicação da lei para os escritórios de contabilidade, então acho que é válido. E depois, mais para frente, no dia 9, no dia do administrador de empresa, nós vamos estar falando sobre a administração dos escritórios de advocacia. Então, conto com vocês aí nos próximos eventos que vamos estar realizando. Mais uma vez, agradeço, desejo boa noite, muita saúde para todo mundo e que a gente saia dessa pandemia mais rápido possível, que está demorando demais. Gente, obrigado muito por vocês estarem aqui. Forte abraço para todo mundo.